A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical. Também atuo como professor titular no Capé de Franca, Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E também sou teólogo por formação. Eu quero te dar um muito bem-vindo, agradecer a Deus pela sua vida, por você estar conosco. Hoje nós iremos falar sobre a última aula do trimestre. O nosso canal está fechando o primeiro trimestre, está fechando a primeira lição do canal e é um motivo de muita alegria, um motivo de muito orgulho e um motivo de muita satisfação por estar aqui com vocês, contribuindo com o conhecimento de vocês. Então, nós ficamos aqui muito felizes e satisfeitos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 13, a última lição. Essa revista foi uma revista fantástica, falou sobre os valores do reino de Deus, e a lição 3 vai fechar com chave de ouro. Enquanto você se organiza aí, pega o seu bloco de nota, o seu computador, quero deixar apenas alguns recados muito importantes. O nosso canal ele já tem um formato próprio agora, graças a Deus entramos na primeira lição, com a última, da primeira à última, agora com um conceito geral do canal. Nós temos aí vídeos semanais, ao qual inclui a aula no domingo, inclui 3 reflexões, inclui o Psicoteologando, que é feito pela minha esposa Daniela Ricobelo, que é psicóloga. Ela faz uma análise do título da lição numa abordagem psicológica, e também nós temos os populares, tá? Então, assim, o nosso canal está muito bom, você não perde nada em estar inscrito nele, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreve nele, ativa as notificações do sininho, para que você venha receber direto aí no seu celular, no seu computador. E também, para aqueles que já são inscritos também, deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso é muito bom e muito proveitoso, e o YouTube entende que você gostou, e na próxima, quando você estiver rolando ali os canais, você vai ver que vai aparecer nós ali como sugestão, tá bom? Vamos lá para a nossa lição, que nós temos aí muita coisa importante para falar. A lição de número 13 vai falar sobre a verdadeira identidade do cristão. Primeira coisa, nós devemos entender que houve um processo desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Então, nós compreendemos que nós entendemos aí, ao decorrer das lições, que houve um ensinamento sobre a ética do reino, tá? E o capítulo 5 ao 7 foi os temas principais abordados. Então, no final, o autor colocou a verdadeira identidade. Então, a partir do capítulo 5 até o 7, Jesus teve como propósito construir uma identidade para os seus seguidores. Então, nessa última lição, se concretiza naquela pergunta: nós temos ou não temos a identidade de Cristo ou a identidade de um cristão? Quando eu falo de identidade, eu estou falando de um conjunto de características que distinguem, ou seja, vai fazer separação entre uma pessoa ou uma coisa, tá? E por meio das quais é possível individualizá-la. Nós falamos muito sobre a unidade, mas nessa questão do caráter cristão e da identidade, a ideia principal é que, através dos ensinos, essa identidade seja diagnosticada. E quando eu vou diagnosticar a identidade de alguém e eu vejo que ela é cristã, eu tenho esses meios aqui, ao qual é possível individualizar, ou seja, separar, mostrar que aquela pessoa realmente é diferente das demais. Isso se caracteriza como identidade. Vamos lá, o texto áureo vai falar o seguinte, está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, ou seja, todo aquele que diz que é de Cristo, não quer dizer que sou ou estou,
tá? Por isso que o texto diz, nem todo o que me diz entrará no reino dos céus. Ou seja, mas diz que vai entrar, mas não vai entrar. Aí ele vai dizer, mas aquele que faz a vontade do meu Pai é que está nos céus. Ou seja, eu tenho 3 elementos. Aquele que diz que é de Cristo, mas ao mesmo tempo não quer dizer que ele é ou está. Eu olho o verbo que também entrará, também aquele que diz que vai entrar, não quer dizer que já entrou. Ou seja, essas pessoas aqui têm pontos em comum. Para entrar e para dizer, ela tem que fazer a vontade de Deus. Então, é um ponto interessante para se abordar. A verdade prática, no reino de Deus não basta ouvir, tá? Para se identificar com o Salvador. É preciso praticar, tá bom? Então, a identificação é estou, mas não sou. Então, para falar que você se identifica, você precisa ser e não apenas estar ou dizer que é, tá bom? Então, aqui a verdade prática nos mostrou bastante coisas interessantes aqui. Como de costume, vamos separar aqui a leitura bíblica em classe. Versículo 21 ao versículo 23 vai dizer assim, ó, nem todo o que me diz, versículo 21, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, versículo 23, então lhes direi abertamente, ou seja, eu tenho o presente, nem todo o que me diz, eu tenho o período posterior, futuro, muitos me dirão naquele dia, e também o período posterior, que vai dizer, então lhe direi abertamente, falando sobre aquele grupo de pessoas que são cristãos que estão fora do reino. Olha que interessante, cristãos que estão fora do reino, tá? Então, a advertência anterior estava voltada aos líderes religiosos, isso é fato, capítulo 5, capítulo 6 e até o capítulo 7. Agora, esse trata dos membros dessa nova igreja. Então, antes a crítica era os líderes religiosos, agora não. A crítica se volta àqueles que fazem parte do reino, tá bom? O versículo 24, ele vai começar uma história, um paralelo, né? Todo aquele que, pois que escuta as minhas palavras, aí nós vamos ver que o versículo 25, 26 e 27 vai falar sobre um episódio ao qual especifica dois tipos de homens, dois tipos de pessoas, que um é prudente e o outro é insensato, nós vamos falar mais para frente, e a questão das monções, das enchentes que acontecem nessa história que Jesus contou, e nós vamos falar um pouquinho lá na frente, tá bom? Então vamos lá. Entendendo que a obediência, nesse último estágio da lição, a obediência é o verdadeiro teste do discipulado. Então, a pregação, a operação de milagres não prova que a pessoa é aceita. Então, isso é um agravante muito grande que todo cristão deve tomar cuidado, tá? Vamos lá para a introdução. Na questão da introdução, o autor vai falar a respeito do Sermão da Montanha. Nós falamos lá na lição 1 que o Sermão do Monte é o código de ética do reino, capítulo 5, 6 e 7. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O autor vai especificar aqui alguns pontos na introdução, que são elementos dos 3 tópicos, né? O primeiro tópico vai falar sobre a questão de fazer a diferença. No segundo tópico, que a nossa questão não deve ser somente em palavras, o nosso cristianismo, mas o modo de viver. E o último tópico é a questão do ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Então, aqui nós temos na introdução já o resumo dos 3 tópicos que nós vamos abordar. E no fim, ele finaliza com a questão da identidade, da verdadeira identidade do cristão, tá bom? Vamos lá. O tópico de número 1, a condenação dos falsos seguidores de Cristo. Aqui ele vai citar o capítulo 7, versículo 1, né, no caso o versículo 1, que é o nosso objeto de estudo, capítulo 7, é o último desse sermão,
Em Mateus ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Ou seja, as palavras não são suficientes para expressar a verdadeira vocação ou a verdadeira identidade. Nós vamos ver que existe uma sequência. Fé, palavras, nós vamos ver isso, a questão da virtude e a questão das obras. Fé, palavras, virtudes e obra. Então não é somente na questão das palavras, não é somente na questão da fé, não é somente na questão da obra, enfim, existe toda uma lógica, uma sequência que vai emendando e vai costurando os elementos e vai formando aí a identidade de cada cristão. Ele vai citar dois apóstolos, o primeiro apóstolo Paulo, que ele escreve que o reino de Deus, referente ao reino, não é somente em palavras, mas também em virtude, ou seja, em poder. João, ele vai abordar um outro aspecto que vai dizer que nós não devemos amar somente de palavras, mas através das obras e em verdade. Então, olha que interessante. Paulo vai abordar a questão do reino, falando, olha, o reino não é só questão de palavra, mas é questão de poder, virtude, tá? Então não é, Jesus cura, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, e não há ação, não há virtude nessas palavras, não há um ato concreto. Quando João vai especificar, ele ensina que a questão do amor, aí tá falando que é um dos atributos do reino, o amor, não é somente de palavras, mas em obras. Só que essas obras, elas não devem ser feitas para a glorificação de si mesmo ou para aparecer. Não, ela é em verdade. Então não adianta falar que você ama se as suas obras elas não expressam verdades, mas sim egoísmo, mentiras e também autopiedade ou uma condição que o leva a uma honra própria, tá? Um mérito próprio, tá? Então vamos lá, Romanos capítulo 10, só para deixar claro, tá bom? Que o autor especificou que a fé cristã também é confissão, é por isso que eu trabalhei com 4 elementos: fé, palavras, virtudes e obras, tá bom? Então aqui o texto deixa muito bem claro em Romanos capítulo 10 que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, que ressuscitou Jesus dos mortos, você está salvo. Então aqui é só apenas para mostrar que a confissão também tem o seu papel de importância. Os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 que o autor aborda, do capítulo 7, vai falar que muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. E nós vamos ver que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus. Então, os milagres, as maravilhas realizadas em nome de Cristo, não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo, tá? Não quer dizer que isso não faça parte do reino, ou que isso não faz parte das benécias do reino, mas não é a prova de que isso é um apetrecho ou uma prova de que você é um discípulo de Cristo. Aí nós vamos analisar alguns versículos aqui, que vai tomar grande parte aqui do tópico 1, que é, começando com o versículo 21. Não é toda pessoa que me chama de Kyrios, ou seja, Senhor, Senhor. Há uma diferença entre o falador, que é nem toda pessoa, ou o fazedor de obras, que é o mas, aquele que faz a vontade. Então existe uma diferença entre o falador e o fazedor de obras, tá? Isso no versículo 21. Quando você parte para o versículo 22, a palavra não
aparece em algumas traduções. No original, essa palavra ela aparece. Não profetizamos em teu nome? O não exige uma resposta afirmativa. Quando esses homens chegam até Jesus, eles perguntam: não profetizamos em teu nome, fizemos muitas maravilhas, curamos muitos enfermos? A palavra não exige uma afirmativa. Ou seja, quando nós olhamos, eles afirmam ter proferido, ou seja, profetizado, pregado e feito muitos milagres em nome de Cristo. Mas não, o não sugere uma presunção ou autoilusão. Então, a ideia aqui, em algumas traduções, e eu peguei bastante referências aqui, tanto do Vincent, do Robertson, se eu não me engano o nome, o Bacon, e todos trazem uma mesma ideia, que certamente profetizamos, ou seja, há uma dúvida aqui, se realmente eles realizaram milagres, se eles profetizaram mesmo, ou se eles operaram maravilhas como eles falaram, ou expulsaram demônios. Então não dá para saber ao certo se realmente isso aconteceu ou não. Porque a palavra não é como se fosse uma imposição. Não fizemos tantas coisas e exige uma afirmação. Jesus vai falar: olha, peraí, vocês estão presunçosos, vocês estão autoiludindo-se. Aí ele vai dizer: isso não quer dizer que vocês profetizaram em nome de Deus, ou que aconteceu que vocês profetizaram, ou que essa suposta cura que vocês estão falando, se realmente aconteceu, ou se essa cura realmente veio de Deus ou não, tá bom? Então, será que houve um espírito enganador ali? Será que houve realmente uma cura verdadeira? Ou foi apenas um fato ilusório? Tá bom? Aí o versículo 23 vai dizer assim, ó: afasta-se de mim, vocês que só fazem o mal. Ou em outras traduções, vós que praticais a iniquidade. O versículo 23 ainda continua: nunca vos conheci. Ou seja, nunca, olha a tradução, a explicação. É essa mesmo que eu vou dizer, ó. Nunca me fui pessoalmente conhecido de vós. Então, peraí, então eu tenho uma dúvida aqui. Será que realmente isso tudo aconteceu? Porque eu já ouvi muita gente falando que como é que uma pessoa profetiza, acontece as coisas, sendo que ela não está nos caminhos do Senhor? Ou acontece um milagre. Peraí, o texto está dizendo assim, ó: nunca me fui pessoalmente conhecido de vós. Ou seja, tudo aquilo que vocês fizeram foi para benefício próprio, ou seja, esse ato ilusório ou essa presunção veio de vocês. Eu nunca fui pessoalmente conhecido de vós. Vocês nunca me pediram nada. Então, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou vós que fazem o mal. Então, peraí, eu tenho uma incógnita aqui. Se realmente isso que foi mencionado aqui aconteceu ou não, tá? Então, cabe um estudo mais melindroso aqui, porque não é o que o texto quis dizer. Isso não garante que isso aconteceu na prática, tá bom? Então, os discípulos serão julgados pelo que dizem, ou pelas maravilhas que fazem, mas pelo caráter vivenciado no mundo. Então, os discípulos não serão julgados segundo aquilo que fazem, ou pelo que dizem, mas pelo caráter vivenciado, tá bom? O subtópico de número 3 vai falar sobre fazendo a vontade do Pai. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, do grego aqui, vontade significa determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer e vontade, tá bom? Então, por isso, devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. Então, nós vamos ver aqui, nesse subtópico de número 3, que o autor nos coloca que o objeto desse estudo é a vontade. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou eu estou fazendo algo para o próprio capricho e esse capricho vai me levar à condenação? Eu tenho grandes líderes, grandes pregadores,
grandes homens e mulheres que pregam, ministram, ensinam, curam, tá? E são verdadeiros discípulos de Cristo. Mas eu tenho no meio dessas pessoas, eu tenho o joio e o trigo, tá? E esse joio, ele vai querer imitar, fazer como aqueles fazem. Ou seja, eu tenho episódios na Bíblia em que o homem lá, vendo Filipe fazendo milagres, queria o milagre que Filipe fazia, queria comprar esse milagre, né? Então, Filipe ou Paulo, não me fugiu a menção agora. Então, você vai ver que há um interesse em querer adquirir algo que não é adquirido com dinheiro, tá bom? É algo próprio da pessoa, dada pelo Espírito Santo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Vamos lá. Então, nós começamos o capítulo 5 falando sobre o caráter do reino, que é a ética do reino, e terminamos a lição falando sobre o que faremos para entrar no reino celeste. Então, peraí, a ética do reino foi colocado para nós e para as pessoas daquela época. E isso ficou muito bem claro nos primeiros capítulos, capítulo 5. Só que agora a grande questão é: como faremos para entrar? O que precisamos de mudar? O nosso comportamento, a nossa forma, o tema, o Sermão do Monte, ele vem trazer o que? Essa mudança interior e exterior do cristão, tá bom? Então é por isso que nós temos que ficar bem preocupados com isso, porque o capítulo 7 vai nos revelar algo aqui que não estava esperado, tá? Num final de sermão. O final do sermão, geralmente, a gente termina com coisas boas. Será que o capítulo 7 vai terminar bem? Vamos ver. Em quem estamos alicerçados? Aqui vai falar sobre a questão do alicerce. E no caso do alicerce, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a palavra de Deus. Minhas palavras, ou seja, no grego, logos, né? E nós vamos ver que é a ideia de posse. Essa palavra, esses ensinamentos são meus. Tá? É por isso que lá na primeira lição, o monte ao qual Jesus pregou é comparado ao Monte Sinai, aonde Moisés recebeu a lei. Jesus é comparado a Moisés, mas ele tem mais autonomia e mais autoridade. Por quê? Porque ele tem poder e autonomia para falar sobre Moisés, sobre a lei de Moisés e modificá-la, trazer um sentido mais amplo e mais proveitoso, tá bom? Então ele tem autoridade, ele tem autonomia, nós vamos ver isso no último versículo. Vamos lá. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade diz. Então, você quer montar, quer estabelecer-se a sua casa em um ambiente seguro, tem que ser sobre as palavras de Jesus. Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou, aquilo que ele expôs, aquilo que ele deu como exemplo. Enfim, nós temos uma gama de mensagem de Cristo que traz o quê? Um alicerce para a vida do cristão. Então, para ter um alicerce seguro, nós temos que começar a ouvir. Tem muita gente que quer só falar. Fala, 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 e na hora que alguém quer falar, ou na hora que ele precisa de ouvir, ele não ouve. Por quê? Ele diz assim: eu já sei de tudo. Eu não preciso de ouvir conselhos. Eu não preciso de ninguém me ajudar. Eu sei o que eu devo fazer. Então, isso é um perigo muito grande, porque Cristo tem a solução e nós estamos alicerçados nessas palavras. Palavras que trazem solução, que trazem estabilidade, tá bom? O subtópico de número 2 vai falar sobre a importância do bom alicerce. Aqui ele vai citar duas palavras no grego, né? E vai falar sobre a questão do homem insensato que edifica sua casa na areia. O Petro significa penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada, solo, grande pedra, enfim, traz o aspecto de firmeza. E o Amnos significa areia, terra arenosa, areia movediça,
que metaforicamente quer dizer solo frágil. Então nós vamos ver dois termos aparecendo que vão identificar o tipo de solo ao qual vai ser construída essa casa. Lembra da ideia da parábola da semente da terra? A terra boa produz, a terra ruim não produz, a terra com espinhos, com pedras, enfim, não tem como ter ali o crescimento da palavra ou daquela semente, metaforicamente falando. Então, para nós entendermos essa questão, nós vamos ver que, se você voltar lá na leitura bíblica em classe, você vai ver que Jesus falou sobre esse povo que segue ele, porque a referência é a ele, então esse povo já está seguindo ele. E vai chegar naquele dia e vai dizer, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, Jesus vai falar, não te conheço, você não me é conhecido. Aí ele vai citar depois a questão no versículo 24 daquele que escuta, olha o que aconteceu, olha a advertência que eu estou passando para vocês, ó. Aí versículo 24 ele vai dizer, escuta as minhas palavras, e vou assemelhar vocês ao homem prudente, que é o primeiro item. Esse homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Agora que vem o grande problema, capítulo 5, 6 e o 7. Você ouviu, aí você está achando assim, é fácil seguir aquilo que Jesus falou, tá tranquilo. Volta lá, para você entender essa questão da rocha, Lucas capítulo 6, versículo 48. É a mesma parábola, só que com um elemento a mais. O homem que é apresentado ali, nós temos umas especificações diferentes. Ele cavou bem fundo e pôs o alicerce sobre ou na rocha. É diferente, irmãos. É bem diferente. O texto do capítulo 6, versículo 48, completa o capítulo 7 de Mateus. Por quê? Está falando que esse homem, ele cavou na rocha. Ele cavou, fez um buraco bem fundo e colocou o seu alicerce ali. É bem diferente, por quê? Exige esforço, exige dedicação e exige persistência. Porque se não tiver isso, você não consegue cavar na rocha. Olha a dificuldade que era antigamente fazer esse tipo de serviço. Né? Hoje as grandes fundações são feitas a partir do momento que você chega na rocha. Grandes prédios, grandes arranha-céus, que são feitos após o momento em que você se estabiliza na rocha do solo. Então você vai ver que esse homem, ele teve um trabalho muito grande. Então o sermão do capítulo 5, 6 e 7 não é um sermão tão fácil de seguir. Porque você precisa não somente construir aquela casinha em cima da rocha, não. Para você ter estabilidade, precisa cavar na rocha. Aí você vai ter diferença. E o autor vai dizer aqui, ó, no versículo 25, que a maneira súbita, olha para você ver. Quando eu li antigamente esse texto, eu achava que e desceu a chuva, era um item. Correram rios, era outro item. E assopraram ventos, era outro item. Não é, irmãos. Talvez você falasse, isso eu já sabia. Mas antigamente eu não sabia. Quando você olha esses três elementos, na verdade eles são apenas um. E vamos entender isso. O texto falou que tem aquele que fez a sua casa na superfície da areia e o outro que cavou fundo e fez o alicerce na terra. O Jesus está falando aqui das monções, que são as enchentes que acontecem. Né? A chuva em grande escala. Você vai ver que a chuva ela chega no inverno, lá na Palestina. Então o que Jesus está falando? O rio ele está seco. Só que quando começar as monções, a chuva vai cair com tanta intensidade que ela vai fazer com que os rios encham e transbordem. Quando os rios começarem a transbordar, vai vir o quê? A enchente. Porque tem algumas traduções que no lugar de rios coloca-se enchente. E é a tradução mais aproximada do vocábulo. Aí você vai ver que além das monções, a chuva forte enchendo os rios e causando inundação e enchente,
o texto vai dizer que vai vir uma grande tempestade, ou seja, o vento soprando de maneira intensa. É aí que mora o perigo. Porque essas coisas vêm de maneira repentina. Quem mora nos grandes centros, nas grandes cidades, sabe o que eu estou falando. É questão de minutos. A chuva cai e de repente começa a encher tudo, a alagar tudo, e dependendo do momento e o lugar onde você está, você não consegue escapar. Muitas pessoas morrem, muitas pessoas perdem seus carros, casas, enfim, por causa dessas enchentes. E você vai ver que aqui é a mesma coisa. O grande pulo do gato na questão do significado aqui é isso, que você tem que estar preparado, porque tais situações vão vir de repente. Você sabe que vai acontecer, mas você não sabe a hora, o momento e o minuto que vai acontecer. Você sabe, nesse ambiente tem enchente, mas você sabe o dia que vai ter a enchente? O período das monções é fácil de identificar, mas o dia que vai acontecer a grande chuva é quase impossível. Ou o momento que vai acontecer uma grande tragédia. Nós tivemos aí uma grande tragédia no Brasil, que em ambientes que em anos anteriores aconteceram, mas as pessoas não esperavam que justo nesse ano iria acontecer um desastre muito grande. Então, são fatos que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe o dia que vai acontecer. Então, quando acontecer, nós estaremos preparados? Então, essa é a grande pergunta, tá bom? Então, é um elemento só, é as grandes monções que vão acontecer vindos de grande tempestade, e essa casa, se ela estiver alicerçada na areia, ela vai ser facilmente derrubada, tá bom? Inclusive, o autor coloca aqui no auxílio para você verificar que o termo enchente, utilizado por algumas versões, significa literalmente rios. Os leitos dos rios ficam secos durante a maior parte do ano, mas quando as chuvas de inverno chegam e da primavera, também surgem as inundações. Então Jesus foi muito enfático, muito objetivo em mostrar o que realmente estava acontecendo e como ilustrar essas questões. O tópico de número 3 vai falar sobre Jesus, a nossa verdadeira identidade. O subtópico de número 1 vai dizer: Jesus, nosso maior pregador. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento. O versículo 17 do capítulo 4 de Mateus. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus. Então, nós vamos ver aqui que no capítulo 4, versículo de número 17, nós vamos ver que o texto vai dizer assim, ó: arrependam-se dos seus pecados, pois é chegado o reino dos céus. Então, na verdade, Jesus não é apenas um pregador, porque o autor vai falar assim acima sobre a questão dos filósofos, como eles entendem Jesus e tudo mais. Mas aqui, Jesus, ele é Deus, então ele é filho de Deus, então ele chama as pessoas ao arrependimento porque é chegado o reino dos céus. É por isso que nós vamos ver também que o Sinai, na verdade, o Sinai, o monte que Jesus falou, é o Sinai do Novo Testamento, como nós abordamos lá na lição de número 1. Representa isso. Vamos lá. O subtópico de número 2, a autoridade do ensino de Jesus. Vamos falar aqui sobre um pouquinho sobre a autoridade. A multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Vamos ver aqui, ó. O versículo 28 é o último versículo do capítulo 7. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de falar. Ele não era como os mestres da lei, mas, pelo contrário, ensinava com autoridade dele mesmo. Ele é maior que Moisés. Ele está no monte que representa o Monte Sinai. Ele está alterando a lei, amplificando ela e dando mais crédito e significado. Então, ele é maior, ele fala com mais autoridade.
Na cultura judaica, os ensinos eles tinham que estar baseados em outros autores. Jesus falou, não, eu não estou baseado nos ensinos de Léo, eu não estou baseado nos ensinos de Samai, eu estou baseado nos meus ensinamentos. Eu ensino com autoridade, com autonomia. Eu tenho poder para alterar aquilo que já estava escrito. Então é bem diferente. Vamos lá. Olha o significado desse versículo, do versículo 28. Olha para você ver como isso impactou a vida das pessoas. As pessoas ouviam encantadas e ficavam pasmas, ou seja, um rumor de assombro. É totalmente diferente daquilo que a gente pensa. Como as pessoas ficaram maravilhadas. Ele ensina com autoridade. Isso me causa espanto. Isso me deixa pasmo. Outra questão estavam chocados e fora de si. Eles não entenderam. Porque, peraí, esse cara ensina e ele não precisa de usar elemento nenhum, referência nenhuma. Ele tem uma autonomia, uma autoridade própria. Aí ele vai dizer aqui, ó, eles estavam impressionados, perplexos. O versículo 28 nós podemos resumir assim também, ó. É a mesma coisa de nós falarmos que o sermão do capítulo 5, 6 e 7 abalaram os sentidos de uma pessoa por intermédio de uma pancada muito forte, de maneira repentina. Eles não esperavam isso. É como se uma pessoa tivesse os seus sentidos abalados por uma pancada de forma repentina. Eles não esperavam o ensinamento de Jesus. Eles não esperavam a forma como Jesus iria ensinar, falar e demonstrar. Foi muito forte, foi muito impactante. Esse sermão do monte, ele foi primordial para o início do ministério de Jesus. Porque lembra que ele começou falando só para os discípulos? Aí depois a multidão ficou em volta dele para ouvir. Então elas foram impactadas de maneira intensa, ao ponto de entendermos que abalar os sentidos de uma pessoa por intermédio de uma pancada muito forte de maneira repentina. Vamos lá. Aí aqui, o subtópico de número 3 vai falar Jesus como nossa identidade. Seremos semelhante a Ele. Entretanto, para chegar lá, precisamos andar como filhos de Deus. Agora, envolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, que são os elementos todos que foram abordados no capítulo 5, 6 e 7, nós chegamos a uma pergunta. Estamos tendo ou temos a identidade de Cristo? Por quê? Para sermos semelhantes a Ele, nós precisamos de chegar lá. Então, como é que nós podemos falar que nós temos a identidade de Cristo? Será que nós temos? Eu queria encerrar aqui com algumas colocações bem traumáticas, porque nós não imaginaríamos que o sermão ia terminar desse jeito. Este sermão, que causou tão forte impressão, terminou com a queda da casa. Não houve a mínima suavização quanto ao resultado. Meu irmão, para analisar. Ele começou bem. Ele começou falando sobre a alegria de ser bem-aventurado, das beatitudes, para o homem, para o horror e a tragédia da casa que caiu no capítulo 7. Então pare, analise e pense. Tudo que foi ensinado no capítulo 5, 6 e 7. Aí no final ele fala assim, ó, aquele que não ouve as minhas palavras é semelhante ao homem que construiu a casa na areia. Ele termina o sermão do monte com uma tragédia, com um resultado negativo, para alertar a mim e a você de que se você não ouvir a palavra de Deus, o seu destino será a queda e o meu também. Então ele começa com muita alegria, bem-aventurado, e o povo gostou. No final ele fala assim, se você não ouvir. Tanto é que os sermões hoje, qual que é? Você começa com elementos acusatórios, elementos que causam contrição, e você parte para o final com um elemento que traz conforto, segurança e paz. Aqui não.
Jesus começa ao contrário, ele começa falando de coisas boas e termina com elementos ruins. Primeiro ele fala do homem que construiu a casa. Ele não poderia ter terminado com o homem que construiu sobre a rocha? Não, ele falou, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar um impacto na vida das pessoas. Se vocês não ouvirem, quando vierem as monções, a sua casa vai cair. Aí as pessoas pararam e falaram assim, esse cara fala diferente. Ele tem autonomia. Então é assim que eu termino o nosso trimestre, agradecendo a Deus pela sua vida e pela vida de todos. Amém? Que nós possamos nos encontrar mais uma vez no próximo trimestre, em nome de Jesus. Amém?